Você sabia que uma santa católica, reconhecida como doutora da Igreja pelo próprio Papa, ensinou sobre o uso espiritual de plantas e pedras preciosas para combater demônios e curar enfermidades? E que isso não é esoterismo nem nova era, mas tradição católica autêntica de quase 1000 anos? Eu sei que como católico você pode estar pensando, isso parece perigoso, pode ser coisa do inimigo. Mas prepare-se para descobrir uma parte esquecida da nossa própria herança católica, uma tradição que foi aprovada pelos papas e que pode revolucionar sua compreensão sobre como Deus age através da sua criação. Estamos falando de Santa Hildegarda de Bingen, uma monja beneditina alemã do século XII, que teve uma das vidas mais extraordinárias da história da Igreja. Desde os 6 anos de idade, Hildegarda recebia visões diretas do Espírito Santo, visões tão poderosas e consistentes que ela própria as descrevia como a luz viva que me falava. No início, ela tinha medo de falar sobre essas experiências místicas, até que decidiu pedir conselho a nada menos que São Bernardo de Claraval, um dos grandes doutores da Igreja. Não apenas São Bernardo aprovou suas visões, como o próprio Papa Eugênio III designou uma comissão especial de teólogos para examinar tudo o que ela escrevia. A conclusão papal foi categórica. Suas obras são conformes à fé católica e em tudo semelhantes aos antigos profetas. Isso mesmo. O próprio Vaticano reconheceu que o que Santa Hildegarda recebia eram autênticas inspirações divinas, comparáveis às visões dos profetas bíblicos. E aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Tudo o que Santa Hildegarda ensinou sobre plantas e pedras preciosas não vinha de estudos humanos ou tradições pagãs, mas diretamente do Espírito Santo. Ela mesma dizia que plasmava o que a luz viva do Espírito Santo lhe ditava. Mas antes de continuarmos, quero que você entenda a magnitude do reconhecimento que a Igreja Católica deu a esta santa. Em 2012, o Papa Bento XVI a declarou oficialmente doutora da Igreja, um título reservado apenas para os maiores mestres espirituais da história católica. Na verdade, apenas 4 mulheres na história receberam esse título máximo. Isso significa que quando Santa Hildegarda fala sobre o uso espiritual de plantas e pedras, ela não está dando opiniões pessoais. Ela está transmitindo ensinamentos que a própria Igreja reconhece como inspirados por Deus e úteis para a edificação dos fiéis. Mas eu entendo sua preocupação. Vivemos numa época onde qualquer coisa relacionada a plantas e cristais é automaticamente associada ao esoterismo ou à nova era. Por isso, é fundamental que você compreenda a diferença. Quando um esotérico usa uma pedra, ele acredita que o poder vem da própria pedra. Quando Santa Hildegarda ensinava sobre pedras, ela deixava cristalino que todo poder vem exclusivamente de Deus, que colocou virtudes específicas em suas criaturas para o bem do homem. A diferença é abismal. Santa Hildegarda sempre começava e terminava suas práticas com orações católicas, invocando o nome de Cristo e atribuindo toda a glória ao Criador, nunca às criaturas. Isso não é sincretismo, isso é catolicismo puro. Vamos agora ao coração dos ensinamentos que o Espírito Santo revelou a Santa Hildegarda. Segundo suas visões, a verdadeira causa das doenças são os espíritos malignos. Ela escreveu textualmente: se as plantas detêm a maioria dos dolores, é porque estes são produzidos pelos espíritos malignos. Isso pode soar estranho para nós, acostumados a pensar apenas em termos médicos modernos. Mas lembre-se, o próprio Cristo constantemente expulsava demônios para curar enfermidades. Marcos 16:17 nos diz que os cristãos expulsarão demônios em seu nome e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O que Santa Hildegarda compreendeu através da inspiração divina foi que Deus, em sua infinita sabedoria, colocou na própria criação os remédios para combater essas influências malignas. Como ela escreveu, as pedras preciosas, os cristais e as plantas encerram muitas virtudes e poderes que Deus deixou nelas, para ajudar o homem em seus diversos males e expulsar os maus espíritos. Perceba que ela não está dizendo que as plantas e pedras têm poder próprio. Ela está dizendo que Deus colocou poderes nelas. É o mesmo princípio de quando usamos água benta ou óleo consagrado.
O poder vem de Deus, que escolheu agir através de elementos materiais. Todo esse conhecimento foi plasmado por ela numa obra monumental, chamada Livro sobre as Propriedades Naturais das Coisas Criadas, que posteriormente foi organizado em 2 volumes, o Física, também conhecido como Livro da Medicina Simples, e o Causae et Curae, o Livro da Medicina Complexa. Vamos agora a exemplos concretos, extraídos diretamente do Física de Santa Hildegarda. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode soar inacreditável, mas lembre-se, são inspirações diretas do Espírito Santo, reconhecidas pela Igreja. Sobre o Eleixo, que conhecemos como Samambaia, Santa Hildegarda escreveu: o Eleixo mantém dentro de si um poder tal que o demônio foge dele. Tem uma energia que é como a energia do sol. O Eleixo persegue as más visões e despreza espíritos malignos. Ela continua: evita e retrocede de qualquer lar onde haja samambaias. As magias e encantamentos de demônios, assim como as palavras e outras visões diabólicas, evitam a quem leva uma samambaia consigo. E aqui vem algo extraordinário. Santa Hildegarda explica que se alguém preparar uma figurinha, o que hoje chamaríamos de boneco de vodú, para ferir ou matar alguém, não pode prejudicar aquele que tem samambaia consigo. Sobre a mandrágora, suas revelações são ainda mais impressionantes. O Espírito Santo lhe mostrou que a mandrágora cresceu da mesma terra da qual Adão foi formado. Devido à sua semelhança com o homem, a influência e as ciladas do diabo são sentidas nela mais do que em outras plantas. Por isso, ela recebeu instruções precisas sobre como purificar a mandrágora. Quando escavada da terra, deve ser imediatamente colocada numa fonte durante um dia e uma noite, para que cada humor ruim e contrário é expulso dela e não tem nenhuma virtude mágica ou fantástica. Para alguém que sofre de tristeza constante, Santa Hildegarda ensina: coloque a mandrágora purificada perto na cama para que a planta receba o calor da transpiração. E então reze: Senhor, tu criaste a humanidade do lodo da terra sem infligir-lhe dor. Agora coloco esta terra que nunca pecou ao meu lado, para que a terra em que me encontro possa sentir o estado de paz que existe nela, assim como tu a criaste. No Física, ela catalogou mais de 200 plantas diferentes: trigo, cevada, cânhamo, gengibre, cravo, canela, lírios, rosas, cada uma com propriedades específicas não apenas para o corpo, mas para expulsar demônios e elevar o espírito a Deus. Mas talvez onde as revelações de Santa Hildegarda sejam mais surpreendentes seja no uso de pedras preciosas contra influências demoníacas. No Física, ela escreveu: as pedras contêm muitas energias e são eficazes para muitas necessidades. Há que fazer com elas muitas operações boas, honestas e benéficas para os homens. E aqui ela faz uma advertência crucial. Essas operações devem ser honestas e benéficas. Nunca obras de sedução, inimizade, homicídios e similares que tendem ao vício. O poder vem de Deus e deve ser usado conforme sua vontade. Para casos de possessão demoníaca, Santa Hildegarda recebeu esta instrução específica sobre a crisoprasa. Despeje um pouco de água da chuva sobre a crisoprasa e diga: água, eu te despejo sobre esta pedra com a energia com a qual Deus fez o sol e a lua que se movem. Essa água deve ser dada como bebida ao possesso, de qualquer maneira que seja capaz, porque o possesso estará pouco disposto a bebê-la. Durante um dia inteiro, o demônio se torturará dentro dele, ficará mais fraco e não poderá manifestar seus poderes como havia feito antes. O ritual continua por 5 dias, e no 5º dia, prepare um pouco de pão com essa mesma água e dê-o para comer de qualquer maneira que possa. Se não se tratar de um demônio incansável, sairá dessa pessoa. Para a proteção contra pesadelos e influências noturnas, ela ensina sobre o jaspe. Quando o trovão e o relâmpago aparecem em sonhos, é bom que tenha jaspe consigo. Os fantasmas e as ameaças se dispersam e desaparecem. O jacinto era recomendado contra a feitiçaria. Seu uso envolve um ritual preciso com pão de centeio. Tome pão de centeio quente e corte a casca superior em forma de cruz sem rompê-lo completamente.
passe um jacinto através do corte de cima para baixo e então reze: Deus meu, tu que tiraste todas as pedras preciosas do diabo quando ele contrariou o teu mandamento, tira agora fora desta pessoa todos os sortilégios e todas as fórmulas mágicas. Para casos de possessão por espíritos malignos, ela recomenda a safira. Ponha a safira em um pouco de terra, ponha essa terra num saco de couro e pendure no pescoço do enfermo, dizendo: ó, tu espírito imundo, vai-te rapidamente desta pessoa, assim como na tua primeira queda, o esplendor da tua glória te abandonou muito rapidamente. Agora, é fundamental que você entenda como aplicar esses ensinamentos de forma genuinamente católica. Porque, como a própria Santa Hildegarda advertiu, o homem malvado pode usar as plantas e pedras de forma invertida para fazer o mal. O primeiro princípio é: todo poder vem de Deus, nunca da criatura. Quando você usa uma planta ou pedra seguindo os ensinamentos de Santa Hildegarda, você não está confiando no objeto, mas no Deus que colocou virtudes naquele objeto. É exatamente como quando usamos água benta. O poder não está na água, mas em Deus que age através dela. Segundo, sempre use orações católicas. Viu como todos os rituais que Santa Hildegarda ensinou envolvem invocações diretas a Deus? Deus meu, Senhor, ó tu espírito imundo. Ela sempre se dirige ao Criador ou ordena aos demônios em nome de Cristo. Terceiro, a intenção deve ser sempre glorificar a Deus e servir ao próximo, nunca buscar poder pessoal ou dominar outros. Santa Hildegarda deixou claro que a natureza das pedras e plantas está orientada ao bem e rejeita os prejudiciais e malignos dos homens. Quarto, isso é complementar, não substituto. Continue indo ao médico, continue recebendo os sacramentos, continue com suas orações habituais. Os ensinamentos de Santa Hildegarda são um auxílio adicional que Deus nos deu através de sua criação. E quinto, busque sempre orientação espiritual. Assim como Santa Hildegarda consultou São Bernardo de Claraval antes de divulgar suas visões, você deve ter um diretor espiritual católico que possa orientá-lo no uso correto desses conhecimentos. Mas isso nos leva a uma pergunta dolorosa. Se esses ensinamentos vêm de uma santa, reconhecida como doutora da Igreja, por que os católicos modernos praticamente os ignoram? A resposta é trágica. Durante séculos, a tradição católica incorporou naturalmente o uso de plantas e pedras consagradas a Deus. Era parte normal da espiritualidade católica. Mas com o tempo, especialmente com o surgimento da nova era e do esoterismo moderno, os próprios católicos começaram a demonizar esses conhecimentos. O inimigo conseguiu um golpe de mestre. Nos fez abandonar nossa própria herança espiritual por medo de que fosse coisa dele. Enquanto isso, tradições esotéricas se apropriaram desses conhecimentos, distorcendo-os e desvirtuando-os para fins contrários a Deus. É como se o diabo tivesse roubado nossas armas e nós, em vez de retomá-las, decidimos fugir da batalha. Santa Hildegarda nos ensinou que as pedras preciosas, o demônio as aborrece, detesta e desprecia, porque se engendram no fogo em que ele recebe seu castigo. Ou seja, os demônios odeiam que usemos as criaturas de Deus contra eles. Por isso, o inimigo trabalha para que abandonemos essas práticas. Mas graças a Deus, essa tradição nunca morreu completamente. Ela permanece viva nos escritos de Santa Hildegarda, especialmente no Física e no Causae et Curae, e agora cabe a nós, católicos do século XXI, redescobrir essa herança com discernimento e ortodoxia. Meus irmãos católicos, Santa Hildegarda de Bingen nos legou algo extraordinário, uma medicina católica autêntica, baseada em revelações diretas do Espírito Santo e aprovada pela mais alta autoridade da Igreja. Quando ela catalogou as propriedades espirituais de mais de 200 plantas, quando descreveu rituais precisos, com pedras preciosas para expulsar demônios, quando ensinou orações específicas para consagrar os elementos da criação, ela não estava inventando nada. Estava transmitindo o que a luz viva do Espírito Santo lhe ditava. Não deixemos que nossa herança católica seja roubada por tradições estranhas à nossa fé.
Não permitamos que o medo nos impeça de usar as armas espirituais que o próprio Deus colocou em nossa criação. Se você quer se aprofundar nesses ensinamentos, procure as obras originais, o Física e o Causae et Curae, de Santa Hildegarda. Estude sempre com orientação espiritual católica competente. E lembre-se, quando você usa uma planta ou pedra seguindo os ensinamentos de uma doutora da Igreja, você não está praticando esoterismo, você está praticando catolicismo. Que Santa Hildegarda de Bingen interceda por nós para que redescubramos a sabedoria que Deus escondeu em sua criação para nosso bem e para sua maior glória. Se este vídeo abriu seus olhos para essa tradição católica esquecida, deixe seu like, compartilhe com outros católicos que precisam conhecer essa verdade e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre nossa rica herança espiritual. Que Deus os abençoe e que Santa Hildegarda nos guie sempre na busca da verdade católica integral.